Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Friozinho, gostoso, né? É só nós mesmo corajosos para sairmos, né, num friozinho desse e virmos até aqui para estar ouvindo as palestras, mas é muito importante, né? Sempre nós, como disse o professor Fabiano, a gente sempre acrescenta algo em nossas vidas, não é? Eu quero agradecer então aos nossos amigos do FAEC, né, a Fundação, que também nos fez esse convite para estarmos aqui nessa tarde falando um pouquinho para vocês aqui dentro e fechando esse seminário desse final de semana que começou ontem à noite. Eu quero pedir desculpa um pouquinho que a minha voz realmente não está 100%, estava acamado desde quinta-feira, inclusive por conta disso, mas graças a Deus a gente pode estar aqui hoje da mesma forma, né, falando para vocês sobre um case de sucesso, como foi colocado lá no nosso folder, né? Nada mais é do que uma história de vida que eu estarei compartilhando com vocês nessa tarde e que eu espero, né, venha contribuir principalmente no sentido de que nós não venhamos nunca desistir dos nossos sonhos. Que realmente essa é a mensagem que através desse depoimento que eu vou estar compartilhando com vocês aqui, eu gostaria de deixar ao final então desse seminário, ok? Então, meu nome é Sérgio Ferreira, eu sou radialista, sou coordenador de jornalismo e apresentador de jornalismo da Rádio Diplomata FM aqui de Brusque. Eu sou nascido na cidade de Santo Ângelo, sou gaúcho, portanto, lá no Rio Grande do Sul, na região das Missões. E naquela cidade, então, eu nasci no ano de 1960, para quem é bom de matemática já sabe quantos anos eu tenho. Quem já descobriu aí? Olha aí, fácil, né? Pois é, nasci então em 1960, lá em Santo Ângelo. E eu tive uma infância dentro de uma normalidade, digamos assim, de um menino normal que frequentava a escola pública. A nossa família era formada por 9 pessoas, era meu pai, minha mãe e 7 filhos, nós éramos 7 irmãos então. E ali eu tive uma infância normal, estudando, jogando futebol, que era o meu lazer preferido, né, desde aquela época. Mas eu sempre tinha um sonho comigo. O meu sonho era ser radialista. Eu tinha um sonho de ser radialista. E nesse período de infância, o meu pai era uma pessoa muito honesta nos seus compromissos, nas suas coisas, passava muitos princípios nesse sentido para nós. Só que tinha um pequeno probleminha com a vida do meu pai. Ele era um homem muito trabalhador, tinha uma série realmente de virtudes, muito mais virtudes com certeza, do que problemas, do que defeitos. O problema do meu pai era quando ele colocava uma gota de álcool na boca. E o meu pai, ele colocava uma gota e dessa primeira gota ela ia para o copo e do copo ela ia para a garrafa e assim ia. E isso era uma vez por semana, depois isso foi aumentando, enfim. Eu não vou dizer que meu pai era alcoólatra, que realmente, felizmente, não foi essa pessoa que chegou a cair na rua, etc., não aconteceu isso com ele. Mas ele bebia diariamente. E o problema não era só a questão de beber. A questão é que quando meu pai bebia, ele mudava totalmente a sua personalidade. Aquele homem que era amoroso, aquele homem que era exemplo para nós dentro de casa, ele simplesmente se transformava numa pessoa dura, numa pessoa rude, numa pessoa muito violenta. E uma das coisas que ele fazia quando chegava em casa embriagado, e isso era quase todos os dias após o trabalho, ele arrumava uma forma de entrar em atrito com a minha mãe. E esse atrito não parava apenas nas discussões verbais, ele partia para as agressões físicas. E as agressões físicas eram muitas e eram quase que constantes. E meu pai andava armado. Até que em uma determinada ocasião, em uma dessas discussões, eu me lembro como se fosse hoje, foi num sábado pela manhã, meu pai chegou após o meio-dia em casa, embriagado, puxou uma discussão com a minha mãe, e dessa discussão gerou o quê? Meu pai simplesmente puxou uma arma que ele tinha na cintura e disparou 7 tiros em cima da minha mãe. Mas, hoje eu sei que a mão de Deus estava sobre a vida da minha mãe. Porque um poço, de onde nós tirávamos aquela água todo dia para beber, para tomar banho, etc., e uma chaleira que tinha sido lavada e colocada em cima daquele poço para pegar um sol,
salvou a vida da minha mãe. As 7 balas foram disparadas, 6 delas pegaram no poço e a que acertaria ela pegou na chaleira e desviou seu curso e não pegou na minha mãe. E eu, em meio a essa infância toda, isso marcou muito, evidentemente, na minha vida. Mas o meu sonho de ser radialista não acabava, eu não desisti por ali. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e meu pai, esse mesmo, quando ele estava sóbrio, era uma pessoa fantástica, ele me levava todos os sábados e domingos para participar de programas de auditório na rádio local. Na época, a minha cidade tinha apenas uma emissora de rádio, na época das rádios que tinham auditório ainda, né? Então lá eu ia e participava de programas de auditório. O que eu fazia? Eu declamava poesias naqueles programas de auditório. Tem algum gaúcho aqui? Levanta a mão. Em homenagem aos 2 aqui. Ah, tem mais um lá atrás. Só uma estrofezinha da poesia que eu me lembro até hoje. Foi bem grande o rebuliço no rancho do Felisberto. Primeira vez que de perto que me meti num fandango, eu ainda era bem frango num torito retovado, de bota e pala bordado, todo metido a chimango. Conhecido Zé Maria, índio ruim e criminoso, melenudo e charangoso me olhava ele atravessado, e eu, por haver conquistado a filha do escrivão, saltava a poeira do chão e eu dançava figurado. É só uma estrofe, tá? Detalhe muito importante nisso tudo, nesse sonho de ser radialista e declamar poesias. Eu era completamente gago, gente. Imagine vocês como que eu ia ser radialista sendo gago. Mas eu pegava no tranco e eu começava a poesia e ia até o final dessa poesia. Até engraçado. E os prêmios daqueles programas eram um pacote de café, uma lata de azeite, 1 quilo de açúcar. Esses eram os prêmios de quem ganhava aqueles concursos. E algumas vezes eu ganhei o concurso. E esses produtos que eu ganhava naqueles concursos, eles iam para a despensa da minha casa, para ajudar a minha família no sustento dos meus irmãos, meu mesmo, enfim, da família como um todo. E eu nutria aquele sonho, então, de ser radialista, e eu gostaria, o meu sonho maior era ser locutor esportivo, em princípio. Até que, passando essa fase da infância, eu estudando, enfim, com 16 anos, eu tive a minha oportunidade no rádio. Então, fui convidado por aquela emissora para começar a minha carreira como profissional. E ali eu comecei como repórter esportivo. E um detalhe importante em relação à maioria das pessoas do rádio. Normalmente começa como operador de som, trabalha na mesa de som, eu não. Eu comecei de repórter esportivo trabalhando já ao vivo, sem nenhum teste, num jogo de primeira divisão do Rio Grande do Sul. E segui em frente, na 4ª transmissão, o narrador da emissora tinha sido contratado por uma rádio de Caxias do Sul, e aí eles disseram para mim, olha, tu vai ter que narrar o jogo de quarta-feira. Era o que eu queria. Era o meu sonho ser narrador esportivo. E na quarta-feira eu fui lá, narrei metade daquele jogo, meio tempo. Ele narrou meio tempo, se despediu, eu narrei o segundo tempo. E ali começou a minha carreira então no rádio. Depois tive oportunidades para outras funções, e todas as oportunidades que eu tinha, eu não recusava. Se era para redigir uma nota de falecimento, eu redigia. Se era para fazer uma nota de esporte, eu fazia. Se era para fazer o rádio escuta, que na época se fazia, hoje não existe mais isso, né? Com o advento da internet, mas gravar uma emissora da capital, em fita cassete, naturalmente na época, transcrever isso para o papel e depois lá no estúdio apresentar aquela notícia para o público ali daquela região. Então tudo que você possa imaginar em rádio, eu aproveitei as oportunidades e fiz. Muito bem. Nessa época, com 16 para 17 anos, já trabalhando ali naquela emissora, eu conheci uma colega de escola e por ela eu me apaixonei na época. E nós namoramos durante 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E antes de eu completar 18 anos de idade, nós nos casamos. Eu casei com menos de 18 anos de idade. Desse casamento, 2 anos depois, nasceu a nossa filha. E aí eu mudei de cidade, mudamos de cidade, na verdade, à procura de melhoria profissional, de melhoria financeira. Fomos mudando de cidade, trabalhei em várias cidades do Rio Grande do Sul, até que em 1981 eu vim parar em Santa Catarina. Vim para a cidade de Chapecó, contratado pelo sistema Condá de comunicação.
Logo depois que nós chegamos em Chapecó, nasceu o nosso segundo filho, veio um menino. E ali em Chapecó, o nosso casamento, que já não andava muito bem, ele começou a ter problemas mais sérios. Por diversas situações de ambas as partes, eu comecei a viver uma vida, ou buscando viver uma vida de solteiro sendo casado. Por quê? Porque eu casei com menos de 18 anos de idade. E isso tudo foi influenciando no relacionamento. Resultado disso tudo, quando o nosso filho fez 6 meses de idade, em 1982, nós nos separamos e nos divorciamos. Posteriormente, ela conheceu outra pessoa, formou uma outra família, e em 1984, já trabalhando na cidade de Criciúma, havia sido contratado por uma emissora de lá. Então, ali na própria emissora onde eu trabalhava, eu conheci uma colega de trabalho. E com essa colega de trabalho a gente começou a conversar, e o dia a dia, enfim, e isso virou um rápido namoro. E essa colega de trabalho, agora em outubro, vai para 32 anos que ela é minha esposa. Fica de pé, Rodete, por gentileza. Essa morena linda que está aqui, essa é minha esposa. Obrigado. E ali em Criciúma nós começamos a nossa vida muito bem. Mas financeiramente, assim, era um espetáculo. Nosso primeiro jantar, preparamos o jantar, fomos jantar. Tínhamos um prato, um garfo e uma faca, para 2. Aí fomos fazer os cálculos financeiros por mês. Nós tínhamos, traduzindo para a moeda de hoje, R$50 os dois para passar o mês. Mas o amor é lindo. E o amor superou essas coisas. E nós fomos em frente. Ficamos ali durante um tempo, até que 2 anos depois, eu realizei que era o sonho do meu pai e da minha mãe. Eles queriam que nós voltássemos a viver mais próximos deles. Que de Criciúma até a minha cidade natal, dá em torno de 800 quilômetros. E meu pai tinha esse sonho. E surgiu lá uma oportunidade e eu voltei então a trabalhar no Rio Grande do Sul. Meu pai improvisou umas peças que ele tinha no fundo da casa, com forro, etc. Deixou aquilo ajeitadinho e ali nós fomos morar. Eram 3 peças. Fomos morar naquelas 3 peças. E meu pai estava muito feliz e a minha mãe muito feliz. Eu já estava trabalhando ali na emissora que eu havia sido contratado na época. 8 dias que nós estávamos ali morando, num sábado de manhã, nós tomávamos um chimarrão, como é o costume do gaúcho, aquela roda de chimarrão, né? Com meu pai, com a minha mãe, minha esposa, conversando. De repente o meu pai teve uma forte dor de cabeça e se recolheu para dentro de casa. E ele demorou muito para voltar. E nós fomos verificar o que tinha acontecido. Chegamos lá, ele estava deitado no sofá com a mão na cabeça e reclamando de muita dor. Levamos meu pai ao hospital. Isso foi no sábado de manhã. Na terça-feira, nós trouxemos o meu pai de volta do hospital, dentro de um caixão, para a capela mortuária. 8 dias depois de ter sido realizado um dos sonhos da vida dele. E um detalhe muito importante, nessa época meu pai já não era dado mais à bebida alcoólica, era uma pessoa totalmente diferente daquela. Eu perdi o meu pai. Ficamos ali mais um tempo. Voltamos para Santa Catarina, vim para a cidade de Tubarão, dali em Tubarão permanecemos durante um período, recebi uma proposta novamente de Chapecó, fomos para Chapecó, fui trabalhar outra vez no Sistema Condá, como coordenador de esportes, narrador, locutor, repórter e por aí fora. Tudo que possa imaginar que era possível fazer, a gente fazia. E lá em Chapecó nós tivemos dificuldades financeiras, uma série de situações, enfim, mas fomos superando. Até que em 1988, contratado pela Rádio Cidade AM, nós viemos parar aqui em Brusque, essa terra abençoada por Deus. 1988 chegamos em Brusque. E eu me lembro, como se fosse hoje, que a pessoa que foi, quando eu vim fazer o acerto com a rádio aqui, a pessoa que me levou na rodoviária para pegar de volta a Chapecó, para fazer o acerto lá, ele disse para mim: e aí, Sérgio? Eu falei: olha, se eu ficar 3 anos aqui, está muito bom. Porque eu era meio cigano, assim, nessa coisa profissional. Eu andava muito. Uma proposta um pouquinho melhor ali, eu ia para lá, mudava para cá, e assim eu ia. Mas fez 28 anos que eu estou aqui. Porque aqui eu sei hoje que Deus tinha um plano muito grande para a nossa vida. E ali, nós tocamos a nossa vida aqui em Brusque. Minha esposa foi trabalhar fora durante um período. E de repente,
Nós tivemos 15 dias depois que nós estávamos aqui, na verdade, minha esposa chegou aqui grávida. 15 dias após nós termos chegado aqui a essa cidade, eu levei minha esposa para a maternidade, para ganhar a nossa filha. Nós não tínhamos condição financeira para pagar a cesariana que era necessária. A minha esposa não tinha condição do parto normal, mas por falta da condição financeira nossa na época, ela, depois de 14 horas na sala de parto, ela teve parto normal, entre aspas, onde ela correu risco de vida, a minha filha correu risco de vida. Nada mais, nada menos que 47 pontos na minha esposa para que a criança pudesse nascer. Mas felizmente as duas sobreviveram. E a nossa vida continuou. Até que, passado um tempo, o nosso relacionamento começou a ter alguns problemas, algumas dificuldades. Nós começamos a ter alguns desentendimentos. Esses desentendimentos, que eram esporádicos, começaram a ser mais frequentes, viraram a ser diários, e a situação foi se agravando cada vez mais. E eu, na época, estava praticamente me tornando uma pessoa muito semelhante ao meu pai. A única diferença que tinha é que eu nunca agredi fisicamente a minha esposa. E a minha esposa queria a separação. Eu não aceitava a separação. Até por conta de que eu já tinha tido uma experiência de separação. Eu sabia o que isso poderia trazer de consequências para a minha vida, para as nossas vidas. E ela só via essa saída. E eu não aceitava. E nessa de separa, não separa, minha filha presenciava essas discussões. Muitas vezes ela entrou no nosso quarto pedindo para que nós parássemos de discutir, com 6 anos de idade. Isso, na mentalidade da criança, marca, como marcou na minha. E a nossa vida continuou e a minha esposa queria a separação. Como eu não aceitava, eu então fui buscar algum refúgio. E comecei também, a exemplo de meu pai, beber socialmente. E esse beber socialmente começou a ser diário. Eu não ia em lugar nenhum beber, eu bebia dentro da minha casa, mas eu bebia e bebia muito. Eu bebia todos os dias. Muitas vezes quem me ouvia na rádio jamais imaginava a situação que eu estava passando dentro da minha casa. Porque lá eu era um comunicador. E eu passava a alegria para as pessoas, eu passava isso para as pessoas. Mas na verdade eu não estava vivendo aquilo. Até que, depois de muitas discussões, uma certa madrugada, nesse meio tempo, a minha mãe, depois que perdeu meu pai, ela sempre falava que tinha tido um encontro real com Deus e que ela orava pelos seus filhos. Nós não entendia nada disso, não queria nem saber dessa situação. E nesse meio tempo, a minha filha do primeiro casamento tinha vindo morar conosco. E essa moça chegou aqui e nós percebemos que ela tinha algo diferente. Ela estava da adolescência para a juventude. Ela tinha um comportamento diferente. Ela começou a frequentar um grupo de jovens aqui na cidade, onde ela chegava em casa alegre, sorridente, ela levava a pequenininha junto. E a gente começou, e ela começou a falar para nós que ela tinha conhecido também um Deus que podia mudar aquela situação do nosso casamento. Mas nós não queríamos dar ouvido para isso, para as coisas de Deus. Nós tínhamos religião, mas não conhecíamos a Deus. E é uma grande diferença nisso. Determinada madrugada, já tinha conseguido adquirir um carrinho. Naquela situação toda de discussão, de briga, eu entrei em depressão, bebida. Saí de casa decidido. Hoje eu resolvo tudo. Vou jogar esse carro dentro do rio, vou tirar minha própria vida e está tudo resolvido. E saí de casa. Peguei o carro, morava no centro, fiz a volta. A beira-rio era o contrário do que é hoje, o trânsito ainda. Dobrei ali no bombeiro, na curva do bombeiro era o plano para jogar o carro no rio e resolver toda a situação. Só que, queridos, eu quero dizer para quem está aqui, você crendo ou não crendo, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. As orações da minha mãe foram ouvidas, as orações da minha filha foram ouvidas. E naquele momento crucial em que eu ia tirar minha própria vida, ia deixar consequências também aqui, algo falou muito forte dentro de mim, como se fosse uma voz que falou no meu coração: não faça isso. Se você quiser, a partir de hoje eu tomo conta de toda essa situação. Isso eu ouvi nitidamente. E eu parei, refleti, voltei para casa. No sábado seguinte,
eu fui levar a minha filha então a esse encontro de jovens ao qual ela participava. Ela não imaginava que fosse acontecer aquilo, levei ela e a pequena. Chegamos lá, eu desci do carro, chavei o carro e ela perguntou: o que o pai vai fazer? Falei: eu vou entrar contigo nesse lugar, porque eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu quero conhecer, afinal de contas, onde é que você está vindo, o que acontece aqui. E naquele encontro de jovens eu fui e fiquei até o final. Lá na frente um jovem falava como eu estou falando aqui para vocês hoje. E ao final daquele momento, ele convidou quem quisesse fazer uma oração de aliança com Deus. Ele não falou em religião, ele falou em aliança com Deus. E aquilo me chamou a atenção. Eu, sem saber, sem entender muito bem o que eu estava fazendo, eu fiz aquela oração. Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, que foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida até hoje, foi aquela oração. Porque aquela oração mudou a minha vida, mudou as nossas vidas. Logo em seguida nós conhecemos a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, chamada ADONEP. Essa associação não tem vínculo com nenhuma igreja cristã, mas ela tem uma base também no cristianismo. E ela trabalha com isso que eu estou fazendo aqui, testemunhos de vida. Nós começamos a frequentar aquele trabalho. E ali nós recebemos daquelas pessoas, como de outros também, um amor tão grande que nunca nós tínhamos visto na nossa vida. E nós começamos a receber um acompanhamento, nós começamos a receber orações, nós começamos a receber visitas, nós começamos a receber orientações. E algo muito importante que nós aprendemos, e que muitas vezes nós não fizemos porque somos orgulhosos, e isso faz toda a diferença. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que para que tudo mudasse na nossa vida, era necessário que houvesse perdão. E aprendendo ali com aquelas pessoas, através do Evangelho, nós conseguimos nos perdoar. E Deus começou a restaurar o nosso casamento, o nosso relacionamento. E Deus me deu ainda mais um presente nessa época. Trouxe o meu filho do primeiro casamento também para morar conosco. Hoje, os 3 já estão formados, inclusive o professor Fabiano, que palestrou aqui, foi professor de 2 deles. Estão formados, os 3 estão casados, 2 deles já nos deram 3 netos, e os próximos certamente virão por aí. E ali a nossa vida continuou. Casamento restaurado, claro que não foi num piscar de olhos, é um processo, mas houve a restauração total do nosso casamento, do nosso relacionamento, da nossa família, um convívio familiar fantástico que nós passamos a ter. E eu digo para vocês que essa reestruturação familiar, muitas vezes você que está aqui que é empresário, às vezes as coisas não estão dando certo na sua empresa, e o problema não está na sua empresa, o problema está na sua estrutura familiar. Quem sabe uma falta de perdão entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, ou você e um de seus filhos, é o X da questão para que todas as coisas andem bem na sua vida. A partir daquele aprendizado, as coisas começaram a melhorar. Profissionalmente falando, no ano de 2000, nós voltávamos de uma convenção desta associação que eu falei para vocês, do Rio de Janeiro. Eu estava lá no 3º banco do ônibus. Lá do último banco levantou uma pessoa e veio à frente onde eu estava sentado e disse para mim: olha, Deus manda te dizer que na cidade de Brusque, Ele tem um grande plano com a tua vida. E Ele vai tornar você em Brusque uma pessoa conhecida, uma pessoa respeitada, uma pessoa de credibilidade na área profissional também. Eu recebi aquilo que ele me disse, aquela mensagem, e pensei: mas eu saí lá do Garrão do Rio Grande, né, Ayrton? Saí lá do Garrão do Rio Grande, andava de chinela havaiana com um prego enfiado assim no lado, era chamado de calça larga porque os shorts era sempre largo, porque eu era muito pequenininho, continuo sendo ainda pequenininho, mas agora já aumentei um pouquinho, né? Mas Deus é fiel. Quando Deus fala, Ele cumpre aquilo que Ele fala. No ano de 2001, eu fui contratado pela Rádio Diplomata FM, como coordenador de jornalismo e apresentador do Jornal da Diplomata. Logo em seguida, eu recebi um convite da Associação Empresarial de Brusque para mediar um debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina na época,
aqui na Unifeb. E lá naquele debate, Deus falou ao meu coração que ali estava começando tudo aquilo, profissionalmente, que Ele havia falado. Aquele debate foi divulgado no estado todo, e eu, sem saber de nada, acabei me tornando uma pessoa conhecida no estado todo por conta daquilo. Continuei o meu trabalho, até que em 2004, eu recebi da minha diretora da emissora um envelope. Quando chegava na rádio, ela disse: só tem um envelope para ti. E é um presente. Eu falei: um presente? Mas eu não estou de aniversário. Disse: mas é um presente para você. Abre o envelope. Abri o envelope. Eu era finalista do concurso Microfone de Ouro da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Fomos a Florianópolis, disputei com 250 trabalhos, isso num todo, no geral, cerca de 80 mais ou menos na minha área, e lá em Florianópolis eu recebi o troféu como melhor locutor noticiarista do estado de Santa Catarina em 2004. Porque lá atrás eu não desisti, meus queridos, eu continuei. E como Deus, Ele tem muito mais do que nós pedimos e pensamos, é a palavra de Deus que diz isso. Em 2008, eu passei por uma eliminatória em Blumenau, fui o vencedor da eliminatória em Blumenau, fui à final em Florianópolis, diante de um corpo de jurado dos mais conceituados companheiros de rádio e televisão do Brasil. Novamente, Deus me presenteou com o troféu Microfone de Ouro. Pela segunda vez, eu fui escolhido o melhor locutor noticiarista do estado de Santa Catarina. E tudo isso eu dedico a Deus. E uma das coisas que eu pedi a Ele, nos 2 momentos em que eu recebi esse prêmio, é de que a humildade permanecesse dentro de mim, que eu continuasse sendo a pessoa que sempre busquei ser até ali. Porque quem nos honra não é o nosso orgulho, não é a nossa soberba, muito pelo contrário. Quem nos honra é o Senhor, é Deus que nos dá a honra. E Deus me honrou com esses 2 prêmios. Estão lá. A vida continuou, enfim. Aí eu quero entrar também, já estou quase que indo para o final, na área de saúde. E é por isso que eu digo para você: não desista do teu sonho. Não importa o problema que você está passando nesse dia, nessa tarde. Creia que Deus tem a solução. Eu fui diagnosticado aqui em Brusque, já, com cisticercose. Para quem não sabe, popularmente é conhecido como bichinho do porco. É um verme que está alojado no cérebro e que ele pode matar a pessoa em 2 dias, em 30 segundos, em 10 anos. Mas é algo que está ali alojado. Veio o diagnóstico. De repente eu encontro um casal que fazia parte da Donep conosco, inclusive. Pedi uma oração para aquele casal. Eles oraram por mim, por aquela situação. Pouco tempo depois eu fiz novos exames. Houve a calcificação, que se fala. Ficaram apenas algumas manchinhas no cérebro. Depois eu fiz novos exames, nem as manchas mais não apareciam. Deus tinha um plano na minha vida. A vida continuou. Em determinada ocasião, eu fui para uma situação de que comecei a ter sintomas, dificuldade para urinar, dores muito fortes no canal da uretra, isso há 7 anos atrás. E aqueles sintomas continuaram. E eu, por 2 ou 3 anos aproximadamente, fiquei fazendo tratamento para cistite, tudo que você imaginar de ite, eu fiz o tratamento. Mas os sintomas cada vez aumentavam mais. Até que um dia o médico disse: olha, nós vamos fazer uma biópsia. E ele pediu uma biópsia. E veio o resultado da biópsia. E aí fui para o consultório dele, ele me chamou, fui no consultório dele e falou: olha, é o seguinte, a tua situação é a seguinte, a tua biópsia deu positiva, você está com câncer de próstata. E nós temos 30 dias, a contar de hoje, para realizar uma cirurgia radical, fazer a retirada da próstata, para que possa talvez se evitar problemas. Só que tem um detalhe:
A cirurgia de próstata, ela pode trazer várias sequelas. Vou citar apenas algumas para vocês, homens principalmente, entenderem aqui. Principalmente quem não fez o exame de próstata ainda. Atenção, hein? Evite chegar nessa situação. Ela pode trazer incontinência urinária, você tem que andar o tempo todo com um protetor ou com fralda, alguma coisa parecida. Ela pode trazer impotência sexual, além de outras situações. Esse era o diagnóstico. Mas naquele consultório, quando o médico me deu esse diagnóstico, Deus falou muito claramente comigo. Disse: olha, é uma experiência para a tua vida, mas eu já te curei de cisticercose, eu já te curei, essa em ti, inclusive passou batido, acabei não falando antes, mas eu já te curei de epilepsia. Eu fiz 3 crises em 2 semanas, foi diagnosticado de epilepsia, e num evento da Adonep, um jantar da Adonep, na oração do final, a pessoa que estava palestrando falou sobre esse tema, sobre a cura de epilepsia. Eu recebi uma oração, isso da epilepsia já fazem 16 anos, eu nunca mais tive crise epilética. Voltando à questão da próstata, naquele consultório, Deus falou muito claramente comigo. Você era gago, queria ser locutor. Você é locutor. Você teve cisticercose, eu te curei. Você teve epilepsia, eu te curei. Não te preocupa. A partir dali, eu coloquei a minha confiança em Deus, evidentemente, fazendo todos os procedimentos médicos. A medicina está aí para ser utilizada. Foi Deus quem a criou, e a ciência também. Cirurgia marcada. 6 horas da manhã, entro para o centro cirúrgico. Saída do centro cirúrgico, 4:30 da tarde. Aí do centro cirúrgico, com a preocupação ainda de todas as sequelas que poderia ter aquela cirurgia. Mas Deus é Deus. A minha previsão de recuperação era 60 dias. Com 15 dias, eu já estava retirando a sonda. Com 27 dias, eu estava dirigindo o meu carro, indo para a rádio e voltando a apresentar o Jornal da Manhã. Com 40 dias, eu estava jogando futebol. E em nenhum momento eu usei um protetor, uma fralda, absolutamente nada. Nenhuma sequela ficou daquela cirurgia. Deus é Deus, e Deus é Deus de milagres. E Deus pode curar como me curou, mas Deus pode usar a medicina e te usar posteriormente, como tem me usado em algumas ocasiões, para testemunhar e também alertar homens, principalmente com relação à questão da próstata. Eu tenho participado, junto com alguns médicos urologistas, de palestras que foram feitas na Associação Empresarial, na CDL, em outros locais aí, falando exatamente, contando esse meu depoimento de vida. A mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, então, é exatamente essa. Se você está passando alguma situação, seja ela na tua família, seja ela no teu trabalho, você que é funcionário como eu, seja ela na tua empresa, você que é empresário, creia que, acima de tudo, existe um Deus. E se você crer, Deus tem a saída para todas as coisas e para todos os problemas da tua vida. Esse é o resumo daquilo que eu vim contar para vocês nessa tarde, para não utilizar muito tempo de vocês nessa tarde. E para deixar principalmente essa mensagem para vocês. Não desista. Aquele menino que com 10 anos de idade era gago, queria ser locutor, se tornou locutor de rádio com 16 anos, passou por todas essas situações. E lá no início da carreira, quando eu fui mudar de emissora a primeira vez, eu recebi a seguinte palavra do meu diretor: você com essa voz não vai a lugar nenhum. Qualquer menino ali da rua, com todo o respeito a quem trabalha em outras funções na rua, faz o que você faz e talvez por muito menos. Essa foi a palavra de incentivo que eu recebi.
Mas o que eu fiz? Eu não desisti. E por eu não ter desistido, eu me tornei um profissional. Hoje, para honrar o nome do Senhor, eu realmente tenho sido uma pessoa valorizada, uma pessoa respeitada aqui nessa cidade, em todas as áreas, em todos os setores. Na área profissional, na área familiar, temos trabalhado muito nessa área de família, eu e minha esposa. Temos testemunhado em muitas cidades através do trabalho da Donep. E temos sido canal de Deus para deixar sempre uma mensagem de otimismo e de vitória para a vida das pessoas. E é o que exatamente nós estamos fazendo novamente nessa tarde aqui, nesse lugar, a convite do pessoal do FAEC. E para finalizar, eu quero convidar você nesse momento para que você feche seus olhos. Eu vou fazer uma breve oração. Se você quiser, repita comigo essa oração e depois já estarei encerrando. Senhor Jesus, neste momento, ouvindo esta história de vida, eu reconheço o teu poder. Eu quero declarar neste momento com a minha boca que a partir de agora, tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, neste momento, eu renuncio toda e qualquer aliança que tenha sido feita por mim, pelos meus antepassados, consciente ou inconscientemente, com algo que não vem de ti, Senhor. E eu declaro a partir desse momento que só tu és o Senhor da minha vida. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Quem fez pela primeira vez essa oração? Pode levantar a mão? Quem nunca tinha feito esta oração? Levante a mão. Ali, ó. Parabéns. Deus abençoe vocês. 2, 3, 4 pessoas aqui. Eu quero agradecer então o Sérgio, que está aí à frente do trabalho, o pastor Gilmar, que é o presidente da igreja, e todo o pessoal que faz o trabalho do FAEC, pelo convite que me fizeram. Peço desculpas, porque realmente eu não estou nas minhas reais condições aqui hoje, mas Deus pelo menos me deu graça de chegar até aqui nesse momento para contar brevemente esse testemunho. E espero que tenha realmente, que possa produzir, e certamente produzirá, porque aquilo que Deus faz, é Ele que faz. Não sou eu quem estou falando. Deus foi quem fez, eu apenas estou contando aquilo que Deus fez e tem feito nós prosperarmos muito. Tanto é que ano passado, para confirmar todo esse reconhecimento que Deus havia prometido, eu fui agraciado também pela Câmara de Vereadores de Brusque com o título de cidadão honorário aqui dessa cidade. E tudo isso é para a honra e a glória do nome de Deus. Ok, queridos? Muito obrigado pela atenção a todos, viu? Uma boa tarde, pessoal.